esse desafio agora que a gente tem de falar, né, para o público encarnado, a gente já tinha, público desencarnado e para quem está online, né? Então, vocês vão me direcionando, se eu sair muito daqui vai direcionando, já peço desculpas antecipadas a quem está online, se a gente não tiver, né, essa noção mesmo, esse treino, né, é um público, é um recurso, né, diferente. E vocês deram a sorte de estar aqui encarnados para me ajudar, que já que eu não tenho mediunidade extensiva, é com vocês que eu vou contar diretamente, tá bom? O tema hoje, o convite para a gente pensar hoje é o tema alegria, né? E tem uns temas na doutrina espírita, quanto mais simples parecem, mais complexos eles ficam, né? Porque o desafio é ainda maior da gente não ficar na superficialidade, né? Porque senão a gente fica... E aí a gente vai começar, mesmo do passo a passo, do básico, do que a gente consegue pensar, que normalmente é em cima, né? É na superfície. E aí, à medida que a gente for entrando no tema, a gente conta com a ajuda em especial do Hamed, porque sob a orientação dele, né? Baseado no que ele traz, a gente vai aprofundar um pouquinho nessa temática da alegria, né? Então, esse é o tema, o livro é Os Prazeres da Alma, o espírito autor é o Hamed. Passa para mim. Alegria. O que é alegria, gente? Do óbvio, vocês vão ter que falar. Eu não faço palestra sozinha sem ninguém falar, não. Vamos ao óbvio, que eu fiquei me perguntando, tá bom, vamos falar sobre alegria, né? O que é alegria? Não é certo e errado, não. O que a gente... Descontração. Mas o que a gente... O que pode ser sinônimo de alegria? O que pode ser associação mental que a gente faz quando a gente pensa em alegria? Eu fiz esse teste na minha casa. Contentamento, paz consigo mesmo, um estado de bem-estar. Pode repetir o que você falou em casa. Por favor. A ausência de problema, né? Na nossa realidade de encarnados, né? A ausência... Por fim. Tá. A ausência de problema. Isso é só para a gente nortear, né? Tem uma brincadeira na internet que as pessoas ficam assim, né? Estudando a vida animal. O que são os lobos? Onde moram? Do que se alimentam? E quando eu comecei a pensar sobre alegria, foi a primeira coisa que me veio à mente. Eu tive que trazer, né? Então, o que é alegria? Onde mora? De que se alimenta, né? Para a gente descontrair mesmo, para a gente pensar sobre alegria. Então, a gente falou um pouquinho sobre os sinônimos de alegria, né? Alegria pode ser entusiasmo, né? Alegria pode ser euforia. Pelo menos são esses os sinônimos e as conexões mentais que a gente faz quando a gente pensa em alegria. Essas são algumas das conexões. Isso é infinito, a gente pode ficar horas fazendo essa brincadeira, né? De que sinônimo ou que conexão mental a gente traz sobre esse tema. Então, por definição, e aí definição de dicionário, também não é a intenção de trazer certo e errado, né? É estado de satisfação. Pode ser também estado de vivo contentamento, aquele contentamento, a Márcia falou do contentamento, né? Vivo contentamento, aquela coisa que faz a gente pulsar, né? De regozijo, de júbilo, de prazer, né? Vamos lá. Mas a gente precisa pensar na alegria, que aí é o que o Mohamed começa a trazer para a gente, como seres estando numa experiência material, né? E tendo uma essência espiritual. Não é isso que a gente diz no Espiritismo? Somos seres materiais com uma essência espiritual, né? E aí, será que alegria é a mesma coisa? Será? Será que
na minha realidade, né, de espírito imortal, a minha expectativa de alegria é a mesma da minha expectativa de encarnado? Que ótica é essa que a gente pensa, né? Mais ou menos aquele grande paradigma que a gente é convidado a pensar pelo espiritismo. Quando a gente pensa em espiritualidade, vou falar de espiritismo porque a gente está numa casa espírita e esse é o nosso compromisso, né? Eu também não poderia falar de outras vertentes de espiritualidade que eu não conheço, né? Então, assim, quando a gente pensa no espiritismo, nessa realidade, nesse paradigma que o espiritismo traz, de sermos seres imortais, numa experiência material, né? Numa encarnação, numa reencarnação, né? A alegria é a mesma coisa, as coisas se confundem, né? É também como o mundo enxerga. Que convite é esse a pensar a alegria sob essa ótica da imortalidade, né? É isso que o Hamed nos traz. É isso que ele vai discorrendo no texto, né? E também já começo pedindo desculpa a ele, porque por mais que a gente se esforce, vai ser difícil passar tudo que ele traz com profundidade e sensibilidade, né? Eu inclusive, peguei várias falas dele mesmo para a gente trazer, passo um passinho. Então, a gente está aí, a gente vai pensar a alegria como seres que estamos numa experiência material, mas que somos seres espirituais, tá bom? Então, o Ahmed ele começa dizendo que algumas vezes, nessa experiência material, a gente tem uma visão distorcida da alegria, né? Fico pensando, poxa, mas baseado em que ele diz isso? O que o Ahmed diz? Que quando a gente está encarnado, a gente tem uma distorção dessa visão do que é, de fato, a alegria. Né? E aí a gente pode ir pensando a partir da nossa própria experiência, né? E aí eu fiquei pensando daquele exercício que tinha feito mental, né? Às vezes a gente confunde com euforia, a gente sabe que euforia de fato não é uma alegria, né? A gente confunde algumas vezes com entusiasmo, né? As coisas, não, quando se trata de sentimentos e emoções, as coisas não são caixinhas, tem às vezes um misto de prazer com alegria, tem um misto de alívio, ser uma alegria, né? Tem um misto da ausência de um problema, ser uma alegria, né? E tudo bem com isso não é um problema, é só uma linha de raciocínio que ele foi trazendo para ele chegar onde ele vai nos ajudar a caminhar, a pensar sobre a alegria, sobre essa essência imortal, essa essência espiritual que somos, tá bom? Então ele fala assim, que a alegria, ela é a entrega total da criatura nas mãos da divindade, né? Lindo, metafórico isso, porque a gente sabe que a divindade não tem mão, mas estar na mão, a gente não costuma falar isso. As coisas fugiram das minhas mãos, fugiram ao meu controle. Aí, gente, eu não sei para vocês qual é o impacto dessa frase, mas para mim foi extremamente impactante, que eu fiquei pensando, que desafio ainda é realmente a gente viver uma alegria. Porque eu não sei de vocês, né? Mas eu sou uma criatura que eu não tenho entrega total ainda. A minha vida está totalmente na mão da divindade, óbvio, isso não é contestado. Mas eu me sentir totalmente entregue, ou me deixar sentir totalmente entregue, né? Nas mãos da divindade, ainda é um processo desafiador para mim. Hoje, com uma questão extremamente simples de logística, me debatendo com alguns amigos, pensa isso, faz assim, vamos botar tal jeito, a gente pensa nessa alternativa, pensa em outra, pensamos em um monte de alternativas, 5 alternativas. E apareceu uma peça, uma alternativa que ninguém tinha pensado, que a gente resolveu falar com alguém e perguntar, olha, você pode? A gente tinha 5 alternativas para pensar numa solução que dependia de uma pessoa. E a pessoa apareceu e sugeriu uma outra coisa que ninguém tinha pensado, né? E até nesse simples exemplo, a gente não tinha entregado nas mãos da divindade.
né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, óbvio, né? Mas eu como estava pensando no tema, né? Pensei, gente, que coisa linda que eu vivenciei hoje, porque apareceu realmente uma outra alternativa, né? Que é aquilo que a Memei diz, né? Que o mundo tem caminhos, quer dizer, que Deus tem caminhos onde o mundo não tem estradas, né? E que a gente sabe, e que a gente anda buscando sentir. A gente já sabe, a gente repete, não está na mão de Deus, né? Isso está entregue, está tudo certo, tudo acontece como tem que ser. Mas que difícil é sentir isso. Que desafio sentir isso, né? Tem um trechinho no livro Boa Nova, que é um diálogo de Jesus, né? Eu acho que é com Tomé, que Jesus fala assim: quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com violência, né? Então é isso. É preciso sensibilizar e exercitar essa entrega para a gente sentir essa alegria que o Hamed e outros companheiros, né? A gente vai falar, inclusive, de Jesus, nos propõe a sentir nesse contraponto da experiência material com a experiência espiritual, né? Porque na experiência material, pode ser que a gente queira sentir alegria de outro jeito, não tendo problema, não sentindo necessidade, não vendo ninguém que a gente ama sofrer, né? E uma série de outras coisas que podem nos trazer alegria, ok? Vamos caminhar mais um pouquinho? É estarmos... Aí Hamed volta, né? Ele vai trazendo uma série de ideias, viu? Eu queria trazer o texto todo, mas não dava para a gente ler. Então, Hamed continua dizendo que alegria, né, é estarmos plenamente sintonizados com a nossa paternidade divina, né? Paternidade, e é bom no nosso momento histórico a gente falar isso, né? Não é a paternidade como a gente vê no nosso mundo, né? Porque isso, inclusive, incomoda algumas pessoas que não têm uma experiência positiva na paternidade ou com a paternidade, né? Então, é paternidade nesse sentido amplo, né? Nesse sentido do cuidado, do zelo, do prover recursos, não recursos materiais, né? Do prover vida, não é isso? A paternidade, a princípio, em essência, é prover vida na matéria, né? Prover possibilidade, prover oportunidade. Então, se a gente faz essa analogia com o divino, é a gente estar plenamente sintonizado. E aí, sintonizado, tem um engenheiro aqui. Eu não sei se a Nilson também é engenheiro de formação, é, Nilson? Não, o Roland é engenheiro de formação, então eu sei o que eu posso dizer, né? Eu fiquei pensando assim, tem tantas palavras que a gente utiliza como se fossem sinônimos, mas sei que não são, né? Harmonia, sintonia, né? Afinidade, a gente vai usando uma série de palavras, né? Isso entra na área técnica, que eu não sou maluca, ainda mais que ele aqui, né? Sintonizar rádio, isso a gente sabe como faz, a gente busca aquele ajuste fino para que algo que está sendo transmitido, certo? As rádios, elas são transmitidas. Se eu falar besteira, por favor, tá? As rádios, as ondas de rádio estão aí, certo? Todas. Mas para que a gente possa captar e entender o que está sendo dito ou transmitido, ou ter contato, é preciso que a gente sintonize, né? Que a gente entre na mesma frequência. Vibrar na mesma frequência, certo? Então, o que a gente faz? Pelo menos não tem ninguém tão novo assim, né? Porque se a gente falar isso para as crianças, eu não sei se elas vão entender. A gente ajusta o dial, né? Para aquela sintonia. E aí, a partir daquilo, a gente consegue captar, entender, ter contato, ouvir, se interessar, se desinteressar, né? Buscar o que nos interessa, porque é isso. Ah, não gosto de jogo na N. Eu quero ouvir a transmissão de uma entrevista na FM, não sei o que lá.
e eu vou lá e sintonizo. Então, ele diz que para a gente ter essa alegria, né? Essa alegria na essência espiritual, é preciso, e aí, espírito iluminado é um negócio, né? Que eles não têm pena de usar, né? Estar plenamente sintonizado. Ele não botou tentarmos sintonizar, buscarmos sintonia, que a gente falaria assim, plenamente sintonizado. Plenamente sintonizado com a nossa paternidade divina. E se ele faz uma colocação dessa, né, um espírito sério que orienta, é porque isso é possível. Porque quando a gente lê isso, você pensa, gente, mas aí ele está querendo muito, né? Eu confesso a vocês que eu pensei de primeira quando eu li, eu falei, poxa, mas plenamente, isso aí foi forte, podia ter tirado esse plenamente aí, né? Mas é plenamente, porque isso é possível. Se não fosse possível, não tinha afirmado. Jesus não tinha afirmado, que também falou isso. Né? Aliás, Hamed fala isso inspirado, né? Sob cuidado e sob inspiração do Cristo, que também é mestre dele, né? Não só nosso. Não é guia e modelo nosso, é dele também. Né? Então, ele não está trazendo uma novidade, ele está reafirmando e incentivando que a gente entenda, né? Mais perto da gente, né? Que a gente busque mensagens para sentir alegria, tá? Ele está falando disso, ele ainda está discorrendo lá sobre o tema. Bom, a gente perceba, a gente sintonizando a paternidade divina, a gente capte as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Gente, isso também deu para... Eu fechei o livro e pensei, Jesus, como vou falar de alegria e ler isso para as pessoas, será que eu consigo identificar na minha vida mensagens silenciosas e sábias que a vida me endereça? O que eu preciso no meu cotidiano, no meu dia? Né? Porque não vai ter uma hora marcada, né? Agora, terça-feira, às 18 horas da noite, eu vou sentar e perceber as mensagens silenciosas e sábias que a vida me endereça. Está na agenda, né? Porque essas mensagens silenciosas e sábias, elas vêm o tempo inteiro, no cotidiano mais simples, né? Todo mundo bem? Todo mundo confortável? Podemos falar de alegria? Vamos lá, Milson. Mais um. E aí ele continua, ó, as palavrinhas sintonia, harmonia, né? Estarmos é preciso, né? Para perceber a alegria, para sentir a alegria, né? Estarmos harmonizados com a nossa natureza espiritual. Aí fiquei pensando que a maioria das coisas que nos aflige, nos tira a paz, que a gente fala, tem hora assim, que falta de paz, né? É porque a gente perde essa harmonia com a nossa essência espiritual, né? E aí o tempo vira uma angústia, os ganhos materiais viram uma angústia, né? O não controle na vida do familiar vira angústia, né? O desentendimento coletivo vira angústia, né? O trabalho voluntário, estamos falando numa casa espírita, vira angústia, né? Então, muitas vezes, sai da alegria. E aí a gente precisa se perguntar, isso que eu estou fazendo no meu dia a dia, está me gerando alegria? Não. Por quê? Será que pode ser porque não estou harmonizada com a minha natureza espiritual na execução dessa tarefa? Né? E pensando nisso, me lembrei, né, da parábola da história de Jesus com Marta e Maria, né? Da passagem de Jesus com Marta e Maria, que aí eu tinha que lembrar que particularmente me diz muito, né? Jesus diz para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Né? Maria conseguiu estar harmonizada
ao menos naquele momento que Jesus conta a história e deixa a lição, porque ele está falando de uma lição. Ele não falou só para Marta, né? Ele fala isso para a gente, né? Quando a gente está, mas fulano não faz, isso não resolve, não sei quem não está nem aí, o mundo não tem jeito, a política não tem solução. Aí Jesus disse para a gente, olha, Carol, Maria escolheu a melhor parte. Você está como Marta ou quer ficar como Maria, cuidando da harmonização, né? De estar harmonizado com a nossa natureza espiritual, ou com a minha natureza espiritual naquele cenário. Ok? Se vocês tiverem discordar, reclamem com a média. Tá bom? Que eu briguei com ele várias vezes, quando eu fui lendo essas coisas. Falei, mas peraí, calma. Muita calma com a gente. Vamos lá. Ninguém fica feliz por decreto. Gente, e a gente precisa ter um cuidado todo especial no meio religioso, no nosso, no meio espírita, por exemplo, não posso falar de outro lugar, da nossa família, no nosso convívio, né? Falando no meio espírita, porque é um lugar muito caro ao coração, né? Não podemos exigir felicidade das pessoas, porque ninguém fica feliz por decreto, né? Estamos falando de alegria, no início de semana de um mês tão significativo, de uma campanha tão significativa, que é de valorização da vida, né? Onde às vezes a gente diz para alguém que está com uma dor, que está falando de uma dor moral, na maioria das vezes, as nossas grandes dores são morais. As dores físicas são muitas, claro, a gente sabe, mas as dores morais são mais desafiadoras ainda. Não existe felicidade por decreto. Larga disso. Isso é para fazer, vai fazer um trabalho voluntário que você vai ficar feliz. E decretar para a pessoa, primeiro que ela tem que ficar feliz e o como, né? São duas coisas que a gente costuma fazer, né? E a gente tem que ter outros recursos para ajudar a pessoa a pensar a respeito da não alegria ou da possibilidade de alegria que ela pode ter na vida dela, né? Mas não existe felicidade por decreto. Isso é frescura, né? Isso de respeito. E a gente faz, às vezes a gente não faz nesse... Tem tudo, por isso que está assim, ó, só vive e reclama, tem tudo. Se não tivesse, estou falando que tem uma filha, inclusive, na adolescência, e me pego repetindo isso muitas vezes. Tá mimada demais, vai estar aqui de prova. Né? Não tem dificuldade nenhuma, só reclama. Né? E muitas vezes não é isso. Pode ser que ela esteja falando de alguma questão da alma. Né? Porque não é o externo, é isso que a gente está falando? A alegria não vem das coisas materiais, né? E não existe felicidade por decreto. Certo? Felicidade, olha, gente, alegria e felicidade como sinônimos, sabe? A felicidade é trabalho interior, que quase nunca depende, ele ainda reafirma, ele diz essa frase primeiro num lugar, reafirma em outro, né? Não depende de forças externas. Tenho certeza que a gente traz à mente pessoas, fulano tem tudo, mas não tem jeito, não consegue ficar feliz. Que a gente é ótimo em analisar a vida dos outros. Então, a gente faz isso. Tem tudo, mas não fica feliz de jeito nenhum. Ou, impressionante, né, menina? Criatura falta de tudo, mas é uma alegria. Tenho certeza que a gente observou isso também em alguma vez, em algum momento. Né? Então, me parece que tem coerência isso que a Remédio está falando, né? Nesse paradigma aí de experiência material, uma essência espiritual, tá bom? E aí ele diz assim, ó, a alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Gente, não é verdade? A gente consegue lembrar de alguém naturalmente alegre? Não é eufórico. Euforia é outra coisa. Até entusiasmo é outra coisa, né?
A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade do comportamento humano. Aí, quando eu li isso, eu já fiz as pazes com ele. Falei, bom, então eu estou querendo buscar essa alegria aí. Que até então estava meio de mal com o remédio ali. Estava meio contrariada com as coisas que ele estava dizendo. Fui fazendo as pazes com ele quando ele disse que isso, tá bom? Falei, quero ser espontânea, quero que a minha alegria realce a beleza e a naturalidade do meu comportamento. Me interessou, isso aí me interessou, achei bom, achei que pode ser bacana. Tá? E aí ele termina, né? Assim, ele destaca dentro do texto dele, tá? Que o verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. A gente podia ter ficado só com isso aqui, né? Podíamos ter ficado só com isso, deixando passar aí 50 minutos que estava... Aí agora, com essa fala aí, com tudo isso que a gente conversou, com essa frase aí do Hamed, né? Esse grande convite, né? Então, como que a gente pode ser livre, consciente, né? Usando de forma livre e consciente a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. O que pode nortear o nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir? Aí a gente tem que recorrer a Jesus, né? Aí a gente precisa recorrer a Jesus. Antes de a gente recorrer a Jesus, eu botei um trechinho de uma música que eu adoro também, né? Não sei se vocês conhecem. Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Márcia está cantarolando hoje. Eu não vou fazer, eu não tenho essa coragem de cantarolar. Viver é afinar o instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro. É só um pedacinho de uma poesia. Para a gente agora, então, ver o que Jesus vai dizer para a gente aí, de usar de forma consciente, sensata, o ser, né? O pensar, o sentir e o agir, tá bom? Aí a gente busca um trechinho de um texto do Emmanuel, tá? Do Pão Nosso, né? Que buscando alegria, falei, gente, mas tem que encontrar lá em Jesus, porque a gente já sabe, ou pelo menos já deu a entender, com a ajuda clara do Hamed, que a gente não está falando da alegria na realidade material somente, né? A realidade material impacta o nosso sentir e a nossa essência espiritual, né? Por isso que a matéria é a grande ferramenta, né? É a grande ferramenta do nosso melhoramento. Senão a gente não estava aqui, né? Então, impacta. Mas essa alegria que nos distrai no mundo, que a gente confunde os conceitos de alegria, não é isso que Jesus está falando, não é isso que Hamed se dedicou a trazer como um tema de um livro, né? Um dos temas. E não foi também por isso que a gente escolheu falar disso. A gente escolheu falar disso para a gente extrair a essência. O que de fato é essa alegria? Que independente de eu estar encarnado ou desencarnado, de eu ter problema ou não ter problema, de eu ter contentamento ou não ter contentamento, diante de expectativas, pode me fazer alegre, né? Essa entrega nas mãos de Deus, né? Essa plena sintonia com a paternidade divina, né? Então, porque eu achei assim, em vários lugares que eu fui botando sobre alegria, essa frase, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E essa frase, ela é dita após a crucificação de Jesus, na ressurreição de Jesus. Então, assim, um momento que a princípio podia parecer tenebroso, né? Jesus tinha sido crucificado, né? E volta e diz,
vamos ficar alegres, certo? Não foi assim, olha, tá tudo perdido, acabou. Tá vendo? Eu tentei e vocês olha o que fizeram. Agora chega, me esquece. Né? Ele ainda vem falar. E aí, Emmanuel, como a maioria de nós, né, que está no movimento espírita conhece, né, vem pontuando, frase a frase, dizendo que o homem com Jesus, como é que é o homem sem Jesus e como é o homem com Jesus? Propondo que com esse homem com Jesus é esse homem alegre, é essa essência, né, que o Hamed termina ali no último destaque que faz no texto, falando, né, da nossa consciência livre para esse pensar, sentir, agir, tá bom? E aí Emmanuel vai trazendo como é a gente, só na perspectiva da matéria, e como pode ser, né, o homem com Jesus, e que perspectiva é essa, tá bom? Vamos lá. A gente vai ler, viu, gente? A minha intenção não é que a gente fique com uma quantidade de conteúdo, né, absurda. Tem muita coisa boa, e por mais que a gente resuma, acaba tendo muito conteúdo de fala, né? Mas o mais importante é a gente tentar sentir isso, depois buscar de novo ler, depois buscar sensibilizar, tá bom? Então, com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Emmanuel. A nossa mensagem termina assim. Então, gente, quando a gente pensar em alegria, né, em regozijo, né, nessa alegria que alimenta a alma, é preciso pensar em Jesus. Pode ser que o convite da alegria seja em meio a um drama familiar, né? Pode ser que o convite à alegria seja em meio a uma injustiça, seja, né, à frente de uma injustiça, né? Porque a gente precisa, né, a redenção nossa, né, a redenção humana precisa ser nisso tudo que Jesus vai trazendo, né, da treva à luz. A gente precisa caminhar para esse contraponto do homem com Jesus, para de fato a gente se alimentar dessa alegria que a espiritualidade fala, né, que não é uma alegria passageira, que é uma alegria que é possível independente dos cenários. E a gente percebe. Às vezes a gente percebe pessoas vivendo dramas imensos, né? Mas conseguindo ter contentamento diante da vida, né? Contentamento diante dos cenários desafiadores, né? Então, não é uma teoria que não é possível. Não estou dizendo que é fácil para a nossa condição moral, né? Que se fosse fácil, provavelmente a gente não estava aqui. Mas esse é o convite do Cristo, né? Que a gente tenha aí essa alegria, né? Então, assim,
Muitas coisas a gente podia aqui estar falando, né? Muito recurso de mesmo de texto, de fala, né? Mas a intenção era que a gente deixasse uma mensagem de conteúdo um pouco mais curta. Sim. E a gente, é isso que você falou, né, Marcia? Assim, a gente não vive ainda, né, como espírito na nossa condição, essa permanência no estado da alegria, né? Mas, por exemplo, um exemplo, né? Todo mundo teve a possibilidade de cuidado de alguém mais velho, de cuidado, né? De cuidado coletivo. Qualquer relação, ela exige cuidado, né? E, às vezes, essa experiência, o cuidado cansa, né? A gente já diz, né, na nossa sociedade que precisa cuidar de quem cuida e tudo isso. Mas quem cuida, em algum momento, cuidou de uma planta, de um bichinho, né? Essa entrega do cuidado, a alegria genuína que isso é. Ela não é o tempo todo, né? Até pela nossa própria condição física, ela não é o tempo todo, né? Mas o que move muitas vezes é essa alegria do cuidado, né? Então algumas vezes a gente olha para alguns exemplos e fala, nossa, né? Tá tão desconectado da minha realidade, né? Mas em alguns momentos está tão possível, né? Às vezes, do nada, a gente uma coisa assim, passou uma borboleta, que coisa mais linda, e a gente se permite um encantamento, que também traz alegria, né? E uma série de outras coisas, né? Então, para não correr o risco de falar mais do que já falei, porque o nosso objetivo não é ficar só no limitado exercício do cognitivo, né? Que o cognitivo tem um tempo, eu trouxe uma música para a gente encerrar, e aí fica a minha sugestão da gente encerrar com essa música. É uma música do Tim Vanessa, chamada Aprendiz, né? Fala dessa nossa condição, inclusive diante da alegria de sermos aprendizes, né? Então eu pensei da gente ler a letra, Aprendiz, do Tim da Vanessa, né? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas e percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que, em si, já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas e percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. E nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor